Olá, futuro oficial da Marinha! Eu sou a professora Letícia Góes, professora de língua portuguesa aqui da plataforma Ingê Marinha. E hoje é a quinta aula com resolução de questões. A gente pega as provas anteriores, seleciona algumas questões e resolve aqui com você. As duas primeiras questões desta aula referem-se a um texto que eu vou ler aqui com você agora. O texto diz assim: em apenas uma geração, o estado de exaltação diante do inebriante ganho de tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela era digital começa a ser mitigado por quem se sente sufocado ou distraído pelas demandas ininterruptas da conectividade. Segundo pesquisa recente, quem envereda pela pantagruélica massa de páginas da internet dedica, em média, não mais de 10 segundos a cada uma que acessa. Então vamos à primeira questão. Assinale a opção que indica corretamente o sentido da palavra destacada no trecho. O estado de exaltação diante do inebriante ganho de tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela era digital começa a ser mitigado. Dou uma dica nesse tipo de questão. Se você não conhece a palavra, nesse caso a palavra mitigado, você nunca ouviu, não sabe qual é o significado dessa palavra, eu sugiro que você vá em cada uma das alternativas e comece a preencher o texto, essa palavra, com as alternativas. Então, assim, proporcionado pela era digital, começa a ser sustentado, exacerbado, determinado, pressionado, e aí você vai encontrar qual palavra que melhor se encaixa nesse contexto e volta sempre para o texto. Então, o que o texto quer dizer? Ele está dizendo que existe aí, né, um estado de exaltação, porque as pessoas acreditam que ganha-se muito tempo com a internet, etc., com a era digital. E aí, esse estado de exaltação começa a ser mitigado por quem se sente sufocado ou distraído pelas demandas ininterruptas da conectividade. Então perceba que tem aí um lado negativo, as pessoas elas veem um lado negativo, então elas não têm mais esse estado de exaltação diante do avanço tecnológico aí da era digital. Portanto, com o exercício aí de interpretação de texto, você consegue entender que a palavra mitigado nesse contexto, ela tem sentido de abrandado. Então, o estado de exaltação diante do inebriante ganho de tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela era digital começa a ser reduzido, abrandado, mitigado. Esse é o sentido da palavra mitigado. A alternativa correta é, então, a letra A. Bom, a segunda questão é uma questão sobre interpretação do texto. Então, você precisa ler o texto. Ah, professora, eu achei as palavras do texto muito difíceis, eu não entendo essas palavras. Volta para o texto, lê mais uma vez, tenta entender a ideia central do texto e aí você consegue resolver as questões de interpretação de texto. Vamos lá. Assinale a opção que sintetiza a ideia principal do texto. Letra A. A indiscutível expansão do conhecimento humano via internet. Bom, ele está falando aí da expansão do conhecimento, mas essa não é a ideia central do texto. Letra B. O desenvolvimento incalculável dos meios de comunicação na era digital. O aluno ele pode se confundir porque ele fala, né, que o desenvolvimento é muito grande, etc., da comunicação na era digital, mas a ideia central, o que o texto quer dizer para o seu leitor, também não é essa. O domínio absoluto e produtivo da internet na vida das pessoas, também não. Letra D. O surgimento da necessidade de uma desaceleração nos contatos digitais. Essa é a alternativa correta. Por quê? A gente volta lá no texto e ele está dizendo do estado de exaltação diante do ganho de tempo, expansão do conhecimento, etc. Começa a ser mitigado por quem se sente sufocado ou distraído pelas demandas ininterruptas. Então, ele está dizendo aqui que tem tudo isso, a internet, a era digital, etc., mas as pessoas elas começam a se cansar, porque tem muita demanda, né? Essa conectividade, estar na internet exige muita demanda. E depois ele vai, inclusive, trazer uma pesquisa. Segundo pesquisa recente, quem envereda pela
pantagruélica massa das páginas da internet dedica, em média, não mais de 10 segundos a cada uma que acessa. Então, ele está dizendo que as pessoas elas ficam muito ansiosas, elas não conseguem se dedicar à internet, à era digital, como poderia para alcançar aí um conhecimento. Então, essa demanda toda gera uma ansiedade que as pessoas não conseguem se tranquilizar aí na internet. Portanto, a ideia central que é essa necessidade da desaceleração dos contatos digitais. Essa é a ideia central do texto. E por fim, a letra E, os transtornos intelectuais causados pela ausência de conectividade. Não fala nada sobre transtorno intelectual, nem sobre os danos, né, que a ausência de conectividade poderia causar. A única alternativa, a alternativa que sintetiza a ideia central do texto, é a letra D. Bom, agora vamos à terceira questão desta aula. Assinale a opção correta quanto à classe gramatical do termo destacado na frase. Diante do perigo, ele ficou feito uma estátua. Veja, qual dica que eu dou para esse tipo de questão? Você precisa conhecer as classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, etc. Mas você precisa também ter em mente que as palavras elas podem mudar de classe gramatical de acordo com o contexto. Esse é o caso. Esse tipo de questão, ele vai verificar se você sabe isso, né? Que as palavras elas podem mudar de classe gramatical de acordo com o contexto. Vamos lá. Ele ficou feito uma estátua. Por qual palavra você poderia substituir esse feito? Você poderia substituir por como, né? Ele ficou como uma estátua. Ele ficou igual a uma estátua. Então, essa é uma dica para começar aí essa questão. Veja, esse ficou feito uma estátua é um verbo, então? Não, não é um verbo. É um adjetivo? Também não é um adjetivo. É uma conjunção? Perceba que eu troquei o feito por como, igual. Então, pertence esse feito, nesse caso, é uma conjunção, porque eu posso substituir por outra conjunção. E ele estabelece aí uma relação, né, de comparação. Ele ficou como uma estátua, que nem uma estátua, igual uma estátua. Então, eu estou comparando o ele com uma estátua. É uma conjunção que estabelece uma relação de comparação. Interjeição não é e também não é um substantivo. Bom, então você deve estar se perguntando aí, mas a palavra feito, ela pode pertencer a outra classe gramatical que não conjunção? Sim, pode ser. Ela pode ser o particípio do verbo fazer, por exemplo, eu nunca tinha feito isso na vida. Então, nesse caso, seria um verbo. Pode ser um adjetivo, como no exemplo, a lição está feita, né? Aí, nesse caso, é um adjetivo. E pode ser também um substantivo, como esse foi um grande feito. Então, nesse caso, ele teria sentido de realização, uma grande realização, e seria um substantivo. Então, você precisa sempre observar o contexto, né? Porque quando a gente olha para a palavra feito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o particípio do verbo fazer, né? Mas precisa sempre observar o contexto para identificar a que classe gramatical pertence àquela palavra. Então, nesse caso, é uma conjunção, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão. Assinale a opção em que a colocação dos termos na frase encontra-se na ordem direta. Então, a gente precisa sempre lembrar que em língua portuguesa a ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Sujeito na frente, verbo no meio, complemento, os complementos depois. Então, se não está nesta ordem, se, sei lá, tem um adjunto adverbial no começo da frase, se o objeto direto está antes do verbo, aí a ordem está inversa. Então, ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Vamos lá. A.
Simples e asseadas eram as roupas que ela usava. Eu tenho aí as roupas que ela usava na posição, né, como sujeito, só que está no final da frase. Essa frase está na ordem inversa, na ordem direta ficaria: as roupas que ela usava eram simples e asseadas. O predicativo do sujeito aí está no começo da frase, ele tem que vir depois do verbo. Letra B. Esconde-se o sol, crescem as nuvens, cai a chuva fina. Eu tenho aí um período composto com 3 orações, né? Esconde-se o sol é uma oração, crescem as nuvens a outra e cai a chuva fina a outra. E em todas essas orações, o sujeito está depois do verbo, então está sempre na ordem inversa. Na ordem direta ficaria: o sol esconde-se, as nuvens crescem, a chuva fina cai. Então, as 3 orações estão na ordem inversa. Letra C. Nenhum de nós deverá repetir palavras tão rudes e injustas. Nenhum de nós, sujeito, tá aí na posição de sujeito, começo da frase, deverá repetir a locução verbal. Palavras tão rudes e injustas é o complemento do verbo. Portanto, eu tenho sujeito, verbo e complemento está na ordem direta, a frase da letra C. Letra D. Ainda doíam-lhe nos pés as pisadas dos jogadores adversários. As pisadas dos jogadores adversários é o sujeito da oração. Está, então, portanto, essa frase na ordem inversa. A ordem direta seria: as pisadas dos jogadores adversários ainda doíam-lhe nos pés. Por fim, letra E. À disciplina devemos todas as nossas conquistas profissionais. Devemos todas as nossas conquistas profissionais à disciplina. Então, eu tenho aí objeto indireto começando a oração, a frase está, portanto, na ordem inversa. A única frase que está na ordem direta é a letra C. E a última questão da aula de hoje é sobre pronomes oblíquos átonos. Veja. Assinale a opção em que o emprego do pronome oblíquo átono está de acordo com a norma padrão. Letra A. Faz bastante tempo que não lhe vejo. O verbo ver é um verbo transitivo direto. Ele exige o objeto direto. O pronome oblíquo lhe, ele só pode exercer função de objeto indireto. Então, nesse caso, ele foi utilizado aí de forma incorreta, porque deveria ser o pronome oblíquo o em vez do pronome lhe, porque o sim exerce função de objeto direto, o lhe só de objeto indireto. Então seria: faz bastante tempo que não o vejo, porque quem vê, vê alguém e não há alguém. Então, pronome lhe não pode ser utilizado na função de objeto direto, só de objeto indireto. Não é o caso. Letra B. Quando encontrei-lhe, estava em paz. Esse caso é exatamente o mesmo do caso de cima. Por quê? Porque o lhe é objeto indireto e, nesse caso, deveria ser um objeto direto, porque quem encontra, encontra alguém. Então, quando encontrei-o ou encontrei-a, a gente não sabe se é homem ou mulher, estava em paz. Então, deveria ser utilizado o pronome oblíquo o ou a, que exerce função de objeto direto, não o lhe. Letra C. Teria enganado-me facilmente sem sua ajuda. Quando eu tenho aí a locução verbal e o segundo verbo está no particípio, como é o caso de enganado, o pronome oblíquo não pode vir depois do verbo. Ou ele vem antes dos 2 verbos, ou ele vem no meio de um verbo e de outro. Nesse caso, ele não pode vir antes dos 2 verbos, porque uma frase ela não pode ser iniciada por um pronome oblíquo. Então, o correto seria: teria me enganado facilmente sem sua ajuda. Então, na letra C, o erro está na posição do pronome em relação ao verbo. Letra D. Em se tratando de futebol, abstenho-me. Quando eu tenho aí o gerúndio com a preposição em, o pronome fica antes do verbo, entre a preposição em e o verbo. Essa é a regra do gerúndio precedido de preposição aí. Em se tratando de futebol, abstenho-me. Então, essa frase está
corretíssima. E por fim, a letra E, o tenho em grande conta, meu amigo. Eu não posso começar uma frase com o pronome oblíquo. Então, seria tenho em grande conta, meu amigo. Eu tenho você em grande conta. Não posso começar, como eu já disse, uma frase com o pronome oblíquo. Nesse caso, o problema está em relação à posição do pronome em relação ao verbo. A única alternativa correta é a letra D. Na aula de hoje, resolvi com você, então, 5 questões das provas anteriores. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!